Pai, nós queremos te bendizer nessa manhã, louvar ao Senhor, Deus querido, pela vida da nossa irmã que estará ministrando a tua palavra nesta manhã. Deus, em nome de Jesus, que tudo que ela já preparou, Deus querido, o Senhor venha na pessoa do Espírito Santo, conduzir, Deus, cada palavra aos nossos corações, e que esta semente poderosa da tua palavra possa mesmo germinar, possa produzir em nossas vidas, ó Pai querido. Que em nome de Jesus nós venhamos não somente a ouvir, mas dar ouvidos e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem para a sua igreja nesta manhã, através da vida da tua filha. Usa, Deus, com autoridade, com ousadia, segundo a tua vontade. Tenha liberdade, Espírito Santo, de trabalhar em nossas vidas, de nos moldar um pouco mais. E tudo, ó Deus, seja mesmo para a glória e honra do teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos nesta manhã. Amém e amém. Paz, irmãos, amém? Se eu tremer um pouquinho assim, é normal, tá? Depois eu acostumo com o ambiente, fica mais leve. Mas eu brinco que esse tremor, esse frio na barriga é muito bom, porque eu sou totalmente dependente de Deus. Então, quando eu sinto esse tremor, esse frio na barriga, eu sei, oh Deus, é porque a minha capacidade vem pelo Senhor, porque de mim mesmo eu não sou capaz. Eu glorifico a Deus por essa igreja, glorifico a Deus pela vida dos irmãos, glorifico a Deus por essa oportunidade, porque eu sou uma improvável de estar aqui no altar, pregando. A Rani está olhando aqui para mim, ela sabe como que, ela me conhece desde criança, tímida, mais tímida, até hoje eu sou muito tímida, mas eu tenho trabalhado muito nisso. E assim, eu sou um testemunho daquilo que Deus pode fazer, de pegar improváveis e impossíveis e colocar naquilo que Ele quer. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Nessa noite, eu estou acostumada só a pregar à noite, irmãos, é por isso, vocês acostumam. Nessa manhã gloriosa. O tema, né, que eu daria para essa palavra de hoje seria um coração voltado a Deus. E eu acho que o Alexandre, ele meio que fez uma introdução, sabe, do que eu ia falar, porque na hora que começou sobre adoração e tal, eu falei assim, ó Deus, ó o mistério aí, glória a Deus por isso. O nosso texto está lá em Atos 16, um texto super conhecido. E a gente vai trabalhar um pouquinho em cima disso nessa manhã. Atos capítulo 16, a partir do versículo 16. Confesso para os irmãos que eu já ministrei sobre isso. Eu falei assim, oh Deus, tem certeza, Senhor? Eu já preguei sobre isso outras vezes, em outros lugares. Mas o Espírito Santo, Ele testifica e essa é a mensagem que Ele tem para a gente nessa manhã. E realmente, né, o meu coração está voltado para Deus e eu creio que o coração de vocês também está voltado para Deus. E vamos deixar, né, o Espírito Santo fluir em nós assim como nós cantamos. Lá em Atos capítulo 16, versículo 16, diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grandes lucros aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos de Deus Altíssimo e nos anunciam um caminho da salvação. Isso repetia por muitos dias, então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus eu te mando, retira-te dela, e ela na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram nossa cidade. Pregaram costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. Amém? Pode sentar, irmãos, fica à vontade. Como eu disse, é um texto, assim, creio eu, bem conhecido por grande parte da igreja. E primeiramente, eu queria só para a gente poder entrar no contexto que isso acontece. Né? Paulo e Silas, eles estão numa segunda viagem missionária. E nessa viagem, nos textos antes falam que eles conheceram Timóteo, Timóteo que era um jovem discípulo, que se tornou um companheiro fiel neles também, nessa caminhada missionária.
Mas então, Paulo e Silas vão para esse lugar e ocorreu que em Filipos eles foram presos por causa deles terem, de certa forma, incomodado as pessoas daquele lugar. E um ponto que a gente poderia abordar é que realmente o povo de Deus ele causa incômodo nas pessoas que não têm Deus. Isso é normal da gente ver no dia a dia da gente ser cristão. Parece que não, mas indiretamente as pessoas fazem piada, elas questionam sua fé, né? Às vezes dentro de casa, com os amigos. Isso é uma coisa que crente, não é que eu tenho que acostumar e achar tudo certo, mas é uma coisa que a gente vive isso na pele, de realmente incomodar. Porque, na verdade, a gente sabe que, espiritualmente falando, a nossa batalha, ela não é contra pessoas, mas ela é contra principados e potestades. Obrigada, irmão. Deus abençoe. E a gente sabe que o inimigo, a todo momento, ele quer calar a voz da igreja, ele quer calar o povo de Deus, e ele faz aquilo daquele que ele pode. Só que o nosso Deus, nosso Senhor, ele é maior do que tudo, ele é mais poderoso do que tudo. E Deus, ele não tem limites, não tem barreira, não tem nada que faça ele parar. E a gente vê isso nesse texto, a gente vê isso na nossa vida dia após dia. Porque em muitos momentos da nossa vida, a resposta foi Deus. Não tem outra explicação, não tem outro argumento para me usar, foi Deus. E eu uso muito essa expressão, porque no meu dia a dia, no meu trabalho, em casa, eu falo assim, não, foi Deus. Não tem outra explicação. E aqui a gente vê isso, que eles estavam pregando o evangelho, né, a igreja estava sendo fortalecida e isso estava incomodando. Da mesma forma que em pleno carnaval, um povo de Deus está reunido numa igreja, não está lá na rua fantasiado, pulando, incomoda, porque nós andamos na contramão do mundo e o mundo dita uma regra totalmente diferente. Mas nós não somos iguais lá do mundo, nós temos o Cristo que habita em nós e por isso nós somos selecionados por Deus. Na verdade, eu acho que a gente tem que começar o nosso dia já agradecendo muito a Deus, né, o ano da gratidão. Agradecendo muito a Deus, porque, pensa, dentre bilhões de pessoas que existem no mundo, Deus te encontrou, Ele te resgatou e Ele tirou de todo esse lamaçal, de toda essa perdição. Se isso não for um motivo para me motivacionar todos os dias, ser grato a Deus, eu acho que não precisa de muita coisa. Só de você olhar e falar assim, nossa Deus, olha que improvável, olha de onde o Senhor me tirou, olha onde o Senhor me colocou, olha como o Senhor tem me abençoado. Tudo é para a tua honra e glória e é por isso que nós estamos aqui. Nós não somos perfeitos, mas o Senhor aperfeiçoou as nossas fraquezas. E nós somos testemunhas disso. E a gente vê isso com Paulo e Silas. Né? Em Atos 6, 7, 16, 6, 7, vocês não precisam de abrir, mas fala que eles estavam indo para outra região e o Espírito Santo manda eles ir para esse lugar. E é impressionante porque, às vezes, a gente está com vontade de fazer uma coisa, de ir a algum lugar, de tal alguma forma, e o Espírito Santo manda a gente em outra direção. E, teoricamente, se o Espírito Santo me mandou naquela direção, era para dar tudo muito certo, porque o Espírito Santo está me mandando. Então, tipo assim, vai ser mar de rosa, vai ser tudo tranquilidade. E, pelo contrário, nesse momento, eles passam por uma aflição. E o próprio Jesus nos ensina o quê? No mundo a gente vai ter aflição. Não adianta eu pregar que Jesus, ele salva, ele é amor, ele é bom, isso é verdade. Mas eu não posso pregar para todo mundo que a sua vida vai ser perfeita, vai ser maravilhosa, você não vai passar por perseguições. Pelo contrário, irmãos, eu brinco com os meninos lá na célula que se a vida está muito tranquila, alguma coisa errada tem, que não é normal do crente, a vida está muito tranquila. Porque é nas lutas que vem as vitórias. E eu só vou ter vitória para me poder contar se eu passar por luta, isso é fato. Então, a gente vê aqui que no versículo 6 e 7 diz assim, que e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os permitiu. Deus, o Espírito Santo, não permitiu que eles fossem para o lugar que eles queriam, porque Deus tinha um outro plano, um outro propósito. E às vezes Deus nos manda, né, ir para outros lugares, ou nos tirar da zona de conforto, me tirar da minha zona de conforto, que é estar lá em casa tranquilo e me colocar aqui no altar. E a gente fica vendo assim, Deus, como que o Senhor tem planos que eu não consigo compreender, mas quando eu deixo o Teu Espírito me guiar para onde Ele quer, eu vejo que é algo muito maior, muito sobrenatural, coisas que não têm explicação. O fato aqui, o grande milagre, nem é o terremoto que aconteceu, que a gente leu, mas é o que Deus operou naquele lugar de vidas serem salvas. Então, Deus, ele nos tira da nossa zona de conforto. E a gente tem que estar preparado mesmo. E na hora que eu estava orando, quando eu recebi o convite do pastor César, eu fiquei assim, ai Deus, amém, né? Vamos lá, né? Lá é totalmente maior, não conheço todo mundo, né? Aqui em Piranga todo mundo já conhece meu jeito, minhas brincadeiras. É bem mais suave porque é um ambiente que eu estou acostumado. E tudo que é novo dá um desconforto. Mas eu sempre orei, sempre falei assim, Deus, eis-me aqui, o Senhor usa da forma que o Senhor quiser. Eu não estou pedindo, eu sempre falo isso com Deus, e é verdade. Deus, eu não estou pedindo para me poder ter
aparecer, estar lá no altar, tem lugar nenhum. O Senhor que está me levando, então o Senhor me capacite, porque é o Senhor quem quer usar, é o Senhor quem quer fazer. E na verdade, é isso, irmãos. Quando a gente entende que a totalidade daquilo que nós precisamos, ela está em Deus, vai continuar tendo dificuldades, vai continuar tendo perseguições, vai continuar tendo injustiças, mas a nossa justiça vem de Deus e nós somos completos nele. E aqui a gente vê que, né, essa jovem, ela era escrava e ela tinha um espírito de adivinhação. E a Bíblia, desde lá de Levíticos, já fala sobre a questão da adivinhação, que era algo proibido, era algo errado, era pecado. Porque espírito adivinhador, a gente sabe que não é coisa de Deus. Deus, ele nos revela. Ele vem com revelações, mas a questão de adivinhação, de ganhar dinheiro com isso, é errado, é pecado. E aí, né, a gente vê que essa mulher, essa moça, fica indo atrás de Paulo e Silas a todo momento. E uma hora ele fala assim, sai em nome de Jesus, né? Às vezes a gente fala isso com irmãos e está tormentando, sai em nome de Jesus, né? Às vezes a gente, com irmão, eu que tenho irmãos, às vezes está me enchendo o saco, eu falo assim, sai em nome de Jesus, vai para lá, fica no seu canto, me dá um sossego. E nesse momento, ela é liberta. E a gente vê como que o fato da libertação, da transformação de Jesus incomoda. Porque em vez daquele povo ficar feliz com aquela mulher, ela foi liberta dos demônios que ela estava nela, o povo fica bravo, porque eles estavam olhando o ganho, olhando o recurso. Eu trabalho em instituição financeira, irmãos, então eu sei como que as pessoas se preocupam com isso. Sei muito bem, muito bem. E é muito triste como que as pessoas elas são direcionadas só pelo ganho, só pelo dinheiro. E na verdade, quando nós temos Jesus na nossa vida, nós entendemos que nós não tínhamos nada. E a partir do momento que Jesus entrou na minha vida, agora eu tenho tudo. Eu tenho tudo o que eu preciso. Se eu tenho sede, Ele tem água para me poder beber. Se eu tenho fome, Ele tem comida para me poder alimentar. Se eu tenho frio, o Espírito Santo dele me aquece. Jesus é completo. E as pessoas estão muito apegadas às coisas em ser, em ter e aparecer. E não é isso que Jesus ensina. Jesus fala para a gente poder diminuir para que Ele cresça. E é isso que a gente vê aqui. Por quê? Porque quando Paulo e Silas são presos, eles falam que eles são judeus e que eles estavam quebrando as regras dos romanos. Mas quando você vai ver quem que é Paulo e Silas, eles eram romanos. Eles poderiam ter questionado quanto a isso, que eles não eram o povo que eles estavam falando que eles eram. Mas eles foram calados, eles obedeceram, pelo menos a minha Bíblia não fala que eles tiveram alguma resistência, porque eles estavam direcionados pelo Espírito Santo. Quando nós estamos direcionados pelo Espírito Santo, irmãos, pode estar parecendo que está tudo ruim, tudo mal, as pessoas à nossa volta começam a questionar quem é o Deus que nós servimos, mas nós sabemos que tem algo maior. Eu sempre oro ao Senhor, Deus, tem um propósito para todas as coisas. O Senhor não me permite passar isso, ou viver aquilo, ou sofrer isso à toa. O Senhor tem um propósito em todas as coisas. E eu não estou falando de uma pessoa que já perdeu pessoas, que já passou por crises, que já teve problema familiar. Enfim, irmãos, tudo enquanto é probleminha que todos nós temos, eu também tive, porque eu sou uma pessoa humana como qualquer outro. A questão é que eu sempre compreendi, Deus, o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Então, o meu coração precisa estar voltado ao Senhor, para que eu não seja direcionado pela minha vontade, mas seja direcionado pelo Teu Espírito Santo, assim como esses homens fizeram. E a gente vê aqui que Paulo e Silas, eles não só obedeceram o Espírito Santo, como eles libertaram uma mulher que estava endemoniada, e eles foram presos. Eles foram açoitados, eles foram machucados, eles foram colocados no lugar onde estavam os piores dos piores, sendo que, teoricamente, eles não tinham feito nada de errado. E nós somos reflexo de Jesus, e Jesus fez isso por nós. Jesus não tinha pecado nenhum, Jesus não tinha mancha nenhuma, Ele não tinha nada de errado, Ele fez tudo certo. E mesmo assim, Ele morreu na cruz por causa dos pecados que nós cometemos até hoje, ou por causa dos pecados que nós já cometemos, ou pelos pecados que nós ainda iremos cometer. Porque Jesus, Ele é o nosso exemplo. Ele é quem nós devemos seguir. Ele é quem tem que ser aquela pessoa que você segue. Se Jesus tivesse rede social, era Ele que você deveria seguir. Não é influência. Eu fico invocada com esse negócio dessas influências, irmão. Enfim, não vamos entrar nesse assunto, não. Mas tem gente seguindo cada coisa, eu fico assim, não, misericórdia. O que é que esse povo está podendo, servindo de referência? Olha o que é que esse povo está falando, olha o que é que esse povo está vestindo, olha a forma como esse povo está agindo. Que povo de Deus é esse? Abrindo aspas, eu estava vendo um dia um vídeo do Theo Hayashi, e ele falando sobre a questão de como que o número dos cristãos cresceram no Brasil, e a expectativa para daqui a 40 anos é que mais de 50% da população do Brasil seja cristã.
E aí ele começa a questionar isso. Onde estão esses cristãos que têm tantos números? E a palavra de Deus fala que né, a colheita é grande, né, mas são poucos trabalhadores. E na verdade, falar que eu sou crente, falar que eu tenho Jesus da boca para fora, quando está tudo muito bom, irmãos, é super fácil. Ou seu dia está bom, você chega rindo, bom dia, eu estou bem, eu estou feliz, não sei o quê. Aí está tudo certo, mas começa a aparecer os problemas, começa a aparecer dificuldade, e aí? Cadê o bom dia feliz? Cadê o Jesus te ama? Cadê aquela paz de espírito que excede todo entendimento que é Jesus? Na virada do ano retrasado, pastor César e Josi, as meninas estavam lá em Piranga e ainda pegaram isso. Eu tive uma cólica de rins muito forte, muito forte. Tem que tomar água, irmãos. Não bebe tanta água quanto deveria, mas deveria. Tive uma cólica de rins muito forte e deu obstrução. Eu fiquei 3 dias passando muito mal, muito mal. E uma madrugada, quando eu acordei, eu comecei a orar e eu falei assim, Deus, não estou aguentando. Mas eu não tinha posição que eu ficava que estava bom. E Deus nem me curou nesse momento, irmãos, porque Deus ele tem um tempo certo para todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Mas a questão é que, quando eu estava orando com muita dor, ao mesmo tempo, eu só conseguia glorificar a Deus, sabe? Eu conseguia falar assim, Deus, o Senhor tem um propósito nisso. Que, né, aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou testemunhando, que o Senhor acha um propósito para isso, para que eu leve a tua mensagem de que o Senhor é um Deus que cuida mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dificuldade. E para a honra e glória de Deus, depois disso eu não senti mais nada. Mas eu lembro que quando eu estava assim, nossa, aí faltava palavras para me orar, porque a dor estava apertando muito. Eu lembrava de uma música muito antiga que a gente cantava na igreja. Acho que a Irani deve ter cantado essa música na igreja. Mas ela falava assim, leva-me onde estás. Eu sei que essa dor vai passar, mas o teu amor vai durar para sempre. E eu ficava assim, o teu amor vai durar para sempre. Está doendo, mas o teu amor vai durar para sempre. E eu não sei que música que Paulo e Silas estavam cantando nessa prisão. Mas eu acho que era uma coisa tipo essa, porque os caras estavam amarrados, injustiçados, feridos. E meia-noite, irmãos, em vez dos caras estar tentando descansar, recuperar energia, porque perdeu muita energia, eles começam a cantar e louvar o Senhor. Talvez eles estavam cantando isso, não sei se essa dor vai passar, mas o teu amor vai durar para sempre. E é esse Jesus que eu sirvo, é um Jesus que o amor dele dura para sempre, indiferente da dor, porque o meu coração ele tem que estar voltado a Deus. O tema, né, do Geração Viva desse ano é Até Aqui Nos Ajudou o Senhor. E na verdade, até aqui nos ajudou o Senhor em dias de alegria e em dias de choro também. Porque se nós estamos respirando, se nós estamos vivos, se nós estamos tendo a oportunidade de mais um dia glorificar o Senhor, é porque até aqui nos ajudou o Senhor e será assim eternamente. E aí, né, a gente vê que eles fazem o que é certo. Eles fazem o que deveria ser feito, porque o Senhor, Jesus, ensinou eles isso, a pregarem a palavra a todo mundo, a expulsar os demônios, e eles são presos, eles são injustiçados. E lá em Atos 16, 24, que a gente leu, diz que eles foram presos e colocados no cárcere interno, onde os piores prisioneiros ficam. Eles foram considerados como os piores. E às vezes, em muitos momentos da nossa vida também, na nossa caminhada cristã, nós somos considerados como os piores, porque a gente não pode nada, a gente não faz nada, né? A gente é muito alienado, e um monte de outras expressões que as pessoas podem usar para nós. E isso, irmãos, é só o que as pessoas têm para poder... Eu sempre falo que as pessoas dão aquilo que elas têm. Não tem como eu dar para alguém algo que eu não tenha. Então, às vezes, a pessoa ela é muito má com você, ou você diz palavras ruins, é o que ela tem naquele momento, porque ela não conhece Jesus da forma que você conheceu. Mas quando nós temos Jesus, nós damos o que nós temos. E é o que? Jesus através de nós. É o testemunho do que Jesus pode fazer. E é o que a gente vê nesse texto que esses homens fazem. Porque eles estavam numa prisão, entre os piores dos piores, mas a luz de Jesus dentro deles, a presença do Espírito Santo dentro deles, não fez que eles ficassem piores como os outros. Pelo contrário, eles foram uma influência de mostrar que Jesus habita em mim. E Ele é digno de honra, de louvor e de glória. E é por isso que nós estamos aqui. Então, assim, a gente tem que realmente ter no nosso coração isso, irmãos. Nós iremos passar por tribulações, nós iremos passar por vales, nós iremos passar por dificuldades. Eu vou continuar repetindo porque isso é um fato. Mas Jesus habita dentro de mim e você. E é nesses momentos de guerra, é nesses momentos de luta que a gente começa a perceber como grande é o Senhor que habita em nós. Porque quando parece que a gente não tem força, parece que a gente não tem jeito, surge de nós uma adoração. E Deus recebe aquilo que Ele merece. E a obra dEle continua acontecendo, porque Deus Ele não para. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.
E eu creio, sabe, que quando nós estivermos lá no céu, lá com Jesus, lá será tipo um momentozinho que Paulo e Silas passou ali de adoração a Deus, sem se importar com nada, é apenas adorar quem é digno de honra, de glória e de louvor. E o fato da gente tirar essa manhã para estar vindo para a casa de Deus, para poder estar realmente, poderíamos estar, eu brinquei quando eu cheguei que se eu estivesse em casa eu estava dormindo. E provavelmente pelo horário, por eu estar de folga, eu estaria dormindo, não tem vergonha nenhuma de falar, porque se Deus criou, se até Deus dormiu, por que eu não vou dormir também, né? Então assim, descansou, por que eu não vou? Mas a questão é que, sabe, é muito prazeroso saber que Deus, Ele olha para nós de outra forma que as pessoas não veem. Ele olha improváveis como alguém improvável de levar o testemunho daquilo que Ele pode fazer. E isso que Paulo e Silas vivem nesse momento. Eles estavam no pior lugar, mas estavam no lugar que o Espírito Santo tinha levado para eles estarem. Onde talvez não era pregada a palavra de Deus, talvez onde não era levada a mensagem de Deus, mas o testemunho deles fizeram com que vidas foram alcançadas, com que pessoas ouvissem a voz de Deus. Então talvez Deus permite nós estarmos em alguns lugares que não é o lugar que a gente queria estar, mas é o lugar que Deus quer que você esteja, porque Ele quer usar através da sua vida, para que a mensagem dele seja levada e para que os corações sejam alcançados. E Deus sempre fez isso e vai continuar fazendo isso. Então nós podemos deduzir que, se Paulo e Silas eles tivessem ido para a Ásia, onde eles queriam ir, não tivessem obedecido o Espírito Santo, eles não teriam sido presos. Poderiam olhar por esse lado. Ou então a gente podia deduzir que se eles não tivessem lá na praça, na hora que eles foram presos, que se eles não tivessem, na hora que falaram que eles eram judeus, eles tivessem falado, não, mas nós somos romanos. Talvez eles não teriam sido presos. E também a gente podia deduzir que se eles tivessem deixado a jovem do jeito que ela estava, endemoniada, não teria incomodado ninguém e estava tudo certo. E na verdade, irmãos, como eu disse no começo, e vou continuar batendo também nessa tecla, é que Deus ele não quer que a gente esteja na nossa zona de conforto com as coisas como nos convém. Porque era conveniente para eles tomarem alguma dessas atitudes que eu disse nesses 3 pontos, porque eles não teriam uma consequência tão ruim quanto ir preso, ser açoitado, ser exposto em praça pública. Mas Deus ele não está querendo que a gente olhe para as nossas vontades e pelo que a gente pode ganhar. Deus quer que a gente olhe o que a gente pode fazer em nome dEle, em prol dEle, da vontade dEle. E é isso que Deus ele pede de nós, não só essa manhã, sabe, mas todos os dias. É que tudo que a gente for fazer, que a gente faça direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Porque Deus ele tem um propósito em todas as coisas. Deus tem um porquê em todas as coisas. Às vezes a gente, na hora que... Eu sou questionadora, eu sempre falo isso com Deus, Deus. Eu sou questionadora. Então, se eu tenha paciência comigo. E eu tinha muito a questão de perguntar a Deus, mas por quê? Mas por quê? Igual que as meninas de 3 anos, sabe? Por quê? Por quê? Eu não tenho criança não, eu tenho uma sobrinha com 2 para 3, eu estou até vendo na hora que ela começar com esse porquê, que vai ter que ter paciência. E aí, criança com 3 anos, aquela fase, por quê, por quê, por quê? E eu aprendi que eu tenho que parar de perguntar a Deus o porquê das coisas. E começar a falar assim, Deus, um propósito eu tenho, então só me mostra para que meu coração fique em paz e a tua vontade cumpra. E isso vai fortalecendo a nossa fé de tal forma que a gente começa a olhar as coisas de outro jeito. Não olhar com nossos olhos, mas com os olhos que o Espírito Santo de Deus tem nos dado. E eu sempre peço a Deus também, Deus, me dá discernimento para ver o que é seu e o que não é. E que eu não veja com meus olhos, mas que eu veja com os olhos do Senhor. Para que o Senhor cumpra em mim aquilo que o Senhor quer todos os dias da minha vida. E nós somos testemunhos disso, irmão. Do que Deus pode fazer, de como Deus pode nos levantar, de como que Deus pode mudar as histórias. Se eu parasse aqui para dar um microfone para cada um de vocês, para contar um testemunho, todo mundo tinha alguma coisa para contar. E isso vai ser até que o Senhor venha, porque Deus ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. A música do Paulo César Baruch, né? Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. E ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Da mesma forma que ele foi nesse momento. Ouvir a voz do Espírito Santo e servir a Deus não está condicionado a uma caminhada fácil. Eu acho que isso também é um consenso entre nós crentes, que não está condicionado a uma caminhada fácil. Mas é muito satisfatório a gente ver Deus operando através de vidas, operando através de pessoas. Nós temos que ter o nosso coração voltado a Deus, para que Ele continue operando as maravilhas, assim como Ele operou nesse tempo e continua operando entre nós. Assim como Jesus ele sofreu calado, a gente vê que Paulo e Silas eles seguem o mesmo exemplo, porque Jesus é o quê? É o nosso modelo a se seguir. Então a gente tem que continuar sempre firme nesse ponto, de que em quem eu devo seguir, quem eu devo inspirar,
quem eu devo acompanhar é Jesus Cristo, não é nenhuma outra pessoa. Tem pessoas que são referências para a gente. Tem certeza, se você olhar para alguém da sua igreja, aí você vai falar assim, não, aquele irmão, aquela irmã é referência para mim. Referência de oração, referência de consagração. Mas o meu maior exemplo, que nunca vai falhar, que nunca vai errar comigo, se chama Jesus Cristo. E é Ele que nós temos que seguir, é Ele que nós temos seguido e tem que ser assim para sempre. Amém, irmãos? Então vamos agora para o ponto que todo mundo gosta, que é o terremoto, né? Estela já cantava, um terremoto vai acontecer aqui, as cadeias vão cair. Eu gostava muito dessa música. Sempre fui péssima em cantar, nunca soube tocar nada, mas sempre gostei de louvor. Acho que porque eu era da dança e tinha que ouvir muita música, e eu gostei da música, mas não sou da dança mais. Já falei com o pastor daí que esse ministério meu, Deus parou e começou outro. Que ele levante outras dançarinas que não sou eu mais. Mas houve um terremoto. E aí eu fui pesquisar para saber, porque tipo assim, né, eu falei assim, não, teve um terremoto, mas tem lugares que é normal ter terremoto. Então deixa eu ver se esse lugar era comum. E realmente na Macedônia é uma região comum de ter terremotos. Na verdade, ela já teve ao longo da história terremotos muito sérios mesmo, de pessoas feridas, de pessoas perdidas. Então era normal. Era comum daquela geografia, daquele lugar. Não vou entrar porque eu já saí da escola há muito tempo, então não vou saber a questão das placas tectônicas, não sei mais o quê, e tal. Então não vou entrar nesse assunto que eu não sei. Mas era normal ter terremoto naquele lugar. Só que a Bíblia não fala que teve um terremoto na cidade ou na região. A palavra de Deus fala que à meia-noite, enquanto Paulo e Silas cantavam, houve um terremoto e todas as portas e todas as correntes se abriram. Era uma coisa, tipo, vamos falar assim, um tiro certo, sabe? Foi no lugar certo, no lugar que Deus queria. Não era uma coisa para poder destruir uma população, para poder destruir um lugar, não. Era um lugar, foi um terremoto permitido por Deus para abrir portas e quebrar correntes. E às vezes Deus fez um terremoto na sua vida e você nem tinha parado para pensar. Porque olha de onde Deus te tirou, olha de onde as correntes que Deus já quebrou na sua vida. E foi um reboliço mesmo, foi um terremoto mesmo, porque mudou sua história completamente. Porque onde Jesus entra na nossa vida uma vez, não tem como ser da mesma forma mais. Não tem jeito, irmãos. A Débora de 15 anos atrás não tem como ser a Débora de hoje. Não vou falar a idade não, mas a de hoje. Não tem jeito. Por quê? Porque dia após dia o Senhor tem me aperfeiçoado da maneira que Ele quer e tem feito isso com vocês também dia após dia. E nós somos moldados pelo Senhor da forma que Ele quer, da forma que convém. Por quê? Quando a gente estiver perfeitinho, maravilhoso, aí Jesus nos leva, porque a nossa proposta aqui já acabou. Então, irmãos, deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida, te direcionar para onde Ele quer direcionar e quer abrir portas que Ele precisa abrir, quebrar correntes que Ele precisa quebrar. Deixe o Espírito Santo de Deus fluir na sua vida da forma que Ele quer. E nós teremos ainda muito mais testemunhos para contar, muito mais bênçãos para contar. Continuaremos tendo as lutas, continuaremos tendo a dificuldade, mas nós somos fortalecidos, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E aí, a palavra de Deus fala que abriu as portas e as correntes de uma prisão específica. E isso não foi para poder livrar os presos da prisão física, esse terremoto. Também não foi para demonstrar a eficácia de uma oração na madrugada, porque é importante orar, mas também não foi para isso. E também não foi para poder determinar que Deus faz qualquer coisa para resolver o problema dos seus. Por mais que Ele tenha poder para poder fazer isso. Porque quando a gente olha assim, nossa, teve um terremoto, abriu as portas, quebrou as correntes, você fala assim, nossa, Deus libertou Paulo e Silas e pronto. Mas eles continuam lá. Eles não foram embora. Porque o milagre ali não foi um terremoto que abriu as portas e quebrou as correntes. O milagre ali é que a palavra de Deus estava sendo levada a improváveis, as pessoas que não tinham acesso à mensagem de Deus. E eu queria que nessa manhã a gente parasse para pensar nisso, nos lugares que Deus tem nos permitido estar, para que a gente leve a mensagem dEle a pessoas que estão acorrentadas, que estão aprisionadas. Mas é você, o homem e a mulher que Deus está levando para levar as boas novas dEle. Um tempo atrás eu brinquei com o pessoal da célula, brinquei, mas era sério, que como eu trabalho em instituição financeira, quando a pessoa chega para fazer qualquer coisa, a primeira coisa que a gente faz é jogar o CPF no sistema e ver como que a pessoa está, né? Vamos ver como que ela está financeiramente. Qual que é o score, qual o R dela, se está com o nome no Serasa, né? Vamos ver se dá para poder trabalhar com essa pessoa. E sabe o que eu
eu usei a expressão porque eu tenho que pegar aquilo que eu vivo para poder usar de exemplo. Tem um monte de gente colocando Jesus no Serasa, gente. Sujando o nome de Jesus, sendo que Jesus é perfeito, Jesus é bom, mas por causa de como eles têm visto Jesus em mim e em você, nós estamos sujando o nome de Jesus. E na hora que eu parei para pensar nisso, eu falei assim, Jesus, misericórdia, Senhor. É muito sério, porque Jesus está perdendo a credibilidade por causa de testemunho daquilo que outras pessoas estão mostrando. Paulo e Silas, no momento que eles estavam ali, eles poderiam ter negado a Cristo, eles poderiam ter deixado a mulher endemoniada, eles poderiam ter resistido à prisão, mas eles queriam honrar o nome de Jesus, que era o maior exemplo que eles podiam seguir. E assim eles fizeram. E no momento que as portas se abriam da cadeia, eles poderiam ter fugido, ir embora. Eu estou livre. Cada um por si, né? Vou embora. Anos atrás, muitos anos mesmo, minha avó, ela tem uma roça lá e meu tio, ele tirava leite e tinha uma vaca que tinha criado um bezerrinho e vaca quando está com cria nova, ela é brava. Eu dou uma de dar roça, mas eu sou mais Nutella do que roça, tá, gente? Mas cresci lá na roça, sei como que é. Mas hoje em dia não me pede para fazer nada não, que não está na minha especialidade mais. E eu lembro que estava eu, minha irmã e minha prima, e a vaca tinha criado um bezerrinho, e não sei porquê, a porteira abriu e a vaca veio doida atrás de nós. Irmãos, eu nem lembrei da minha irmã, nem lembrei da minha prima, eu só queria correr e pulei a cerca, e depois ainda ouvi bronca do meu tio, porque eu deixei minha irmã e minha prima para trás, mas eu queria me salvar, eu não queria salvar elas. Não tenho orgulho de contar, né, mas é um fato que aconteceu. E quando eu paro para pensar nisso, ó Deus, quantas vezes eu estou sendo igual essa menina, criança, que no momento que viu a vaca brava, saiu correndo e não quis nem saber de quem estava para trás. E não é isso que o Senhor nos ensina. Deus nos ensina a termos amor ao próximo, a ajudar quem precisa, a levar a palavra dele para quem precisa, a resgatar as pessoas que precisam, porque nós somos quem refletimos Jesus. Jesus tem que ser visto através de nós, porque Jesus não está aqui como homem mais igual ele esteve, ele vai voltar, mas somos nós que levamos Jesus por onde nós vamos. E é isso que a gente vê aqui nesse texto, que Paulo e Silas, ele leva Jesus para onde ninguém talvez iria levar, para a cadeia, para a prisão, onde estavam os piores dos piores, mas eram as pessoas que estavam sedentas por Jesus e precisavam ouvir de Jesus. E ali houve conversão, e ali houve transformação, porque como eu disse, onde Jesus entra, não tem como continuar sendo a mesma coisa. Há transformação, há mudança, há restauração, e nós somos testemunhas disso. Então, irmãos, né, tem um versículo que está lá em Isaías 49:15, que diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que as palmas das minhas mãos te gravei. Jesus, ele não esquece dos seus, irmãos. Ele não esquece de mim, ele não esquece de você. Né? Às vezes parece que não tem ninguém vendo, que ninguém sabe o que está passando, mas o Senhor sabe, o Senhor tudo vê. Jesus sabia que Paulo e Silas estavam presos, Jesus sabia que Paulo e Silas estavam sendo justiçados, Jesus sabia que Paulo e Silas eram romanos que não deveriam ser presos, Jesus sabia de tudo isso. E ele não se esqueceu de Paulo e Silas, mas ele também tinha lembrado daquele carcereiro que precisava de salvação, que precisava da mensagem de Deus. Então, quando a gente começa a viver os propósitos de Deus e não o porquê das coisas, a gente começa a entender que Deus, ele tem o plano, o agir invisível dele, de fazer cada coisa. Provavelmente eles não sabiam que haveria um terremoto, nem sabiam que quebrariam as correntes, que abririam as portas, nem sabiam que havia uma conversão, mas eles deram o que eles tinham, que era Jesus sobre eles. Eles estavam presos, eles estavam injustiçados, mas a adoração deles não foi calada. E quando começou aqui sobre adoração, eu falei assim: Deus, o Senhor casa as coisas mesmo, né? Porque o que resta a nós é adorarmos ao Senhor. Né? Tem aquela música da Cassiana, né? Tá chorando louvo, não sei o que louvo, não importa de louvo, com muito louvor. E quando canta na igreja, né, o povo fica todo mundo animado, porque é a música, é o som, né, aquela alegria. Mas, irmão, quando o bicho está pegando, você está chorando, você está com dor, tem que ser louve mesmo.
Porque o Senhor, Ele é digno de adoração, de louvor, de honra, mesmo quando está tudo ruim e quando está tudo bom também. E eu falo isso porque é o que eu tenho vivido, sabe? Não é uma coisa da boca para fora. Quem sou eu para poder ser autoajuda? Tenho até problema com esse negócio de autoajuda, eu não gosto muito desse negócio. Para mim é Bíblia, para mim é Jesus, para mim é a palavra de Deus. Se for para poder massagear meu ego, para mim já não está certo, mas enfim. Eu tenho que levar as boas novas de Cristo, sim. Eu tenho que levar o que o amor dele faz, a mensagem dele, como que ele muda vidas. Mas eu tenho que levar a realidade, para que não sobrevenha sobre mim alguma coisa das pessoas falarem assim, mas você não me falou isso. E eu trabalho numa instituição financeira e a gente sempre preza muito pela transparência. Porque na hora que convém, a pessoa assina aquele contrato, ela faz isso, ela faz aquilo, está tudo certo. Mas na hora que não convém mais, ela vem falando que você não falou, que você não era desse jeito. Mas eu tenho tudo arquivado, tudo documentado para quê? Para poder comprovar que eu de fato falei. E da mesma forma é a Bíblia. Jesus deixa claro que ele é o amor, que ele pode transformar a nossa vida, que ele tem tudo o que a gente precisa, mas que a gente vai ter as aflições sim, para que depois a gente não chegue perante dele e fale assim, você não me avisou que eu ia passar por tribulação e por luta, não. Jesus é perfeito, ele é completo. E ele tem mostrado a perfeição dele através de nós, dia após dia. E aí a gente vê que ali houve a perfeita execução do plano de Deus. Porque por mais que servir a Cristo, né, não seja a ausência de dificuldades, mas servir a Cristo é realmente uma permanência de viver testemunhos dia após dia, de viver milagres dia após dia. Porque Paulo e Silas tinham mais um milagre para poder contar a partir daí. Você acredita? Que nós estávamos na prisão. Estava tudo ruim. Mas aí na hora que a gente estava louvando, não estava nem pensando que Deus poderia fazer alguma coisa. Ele veio com um terremoto e quebrou as correntes, abriu as portas. E ainda teve conversão ainda, você acredita? A gente contando casa, né? Mais ou menos desse jeito. Irmãos, quantas vezes nós somos usados por Deus para que a mensagem dele seja levada, às vezes, de forma tão simples. Quando você está menos esperando, são em dias comuns que o Senhor opera. Ou você sabia a data, a hora e o dia que você ia ser... A data, a hora e o local que você ia ser alcançado por Cristo? Creio que não. Acho que a maioria de vocês é quando menos esperava. Eu nasci num lar cristão. Quando meus pais converteram, eu era bebezinho, então não lembro desse processo. Mas, em certo momento da minha vida, as escolhas deveriam ser minhas. As atitudes deveriam ser minhas. Por isso que muitos que começaram comigo não estão mais na igreja hoje. Porque são escolhas que eles fizeram. Da mesma forma que muitos começaram comigo estão firmes e fortes para a honra e glória de Deus. Porque foram escolhas que nós fizemos. E a questão é que o testemunho que eu tenho que contar todos os dias é que o Deus que eu sirvo é um Deus, sim, que faz terremoto, que quebra as correntes, mas é um Deus que muda a história e que salva vidas. É um Deus que me capacita, é um Deus que me ama, é um Deus que opera de forma sobrenatural. E eu poderia ficar aqui usando os adjetivos de Jesus o dia inteiro e ainda ser pouco perto da grandiosidade que Ele é. Aquele terremoto, ele quebrou as correntes de incredulidade e abalou os alicerces do coração do carcereiro. O terremoto não só quebrou, sabe, cadeias e correntes físicas. Foi muito mais sobrenatural, muito mais espiritual. A palavra de Deus fala que quando alguém se arrepende, né, e converte, a festa no céu. Imagina a festa que o céu estava naquele momento. Que aquele carcereiro, num lugar tão improvável, no trabalho dele, no dia a dia normal dele, ele foi alcançado por Cristo. E, irmãos, vale lembrar que se fosse o propósito de Deus libertar, né, Paulo e Silas, aquele terremoto, o propósito fosse isso, ele teria feito igual ele fez com Pedro, quando o anjo aparece, abre as celas e ele sai. Porque naquele momento o propósito de Deus era libertar Pedro ali da cadeia. Mas o propósito aqui era libertar o coração, libertar as almas, libertar as vidas. E não tem, acho que não tem coisa maior que Deus poderia ter feito naquele lugar do que ter alcançado a vida de alguém. Porque quando a gente converte, só a gente sabe explicar a alegria que é encontrar Jesus. A alegria que é experimentar a presença de Jesus. E por isso que a gente sempre tem que viver aquela questão de procurar voltar ao primeiro amor.
Porque quando a gente está naquele primeiro amor, tudo é muito lindo, tudo é maravilhoso. Eu quero Jesus de todas as formas. E é por isso que a gente tem que viver isso todos os dias. Deus, eu quero voltar ao primeiro amor todos os dias. Porque quanto mais eu experimento do Senhor, mais eu experimento do seu amor, mais eu sei que o Senhor é bom e que eu preciso do Senhor todos os dias da minha vida. Quando nós suportamos, o sofrimento, por estarmos fazendo a vontade de Deus, Ele nos aprova. Lá em 1 Pedro 2,20, na parte B, fala assim que se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência. Isso é grato a Deus. Então, tem momentos que a gente vai ter que realmente passar por essas lutas, por essas dificuldades, por essas injustiças e tantas outras coisas mais. Mas Deus tem visto tudo que você tem feito em nome dEle. Deus tudo vê, Deus tudo sabe. E eu acho que Ele me trouxe lá de Piranga nessa manhã para te lembrar disso. Porque eu acho que ninguém que tem uma vida perfeita, uma vida que não tem nenhuma luta, nenhuma dificuldade. Todos nós temos as nossas aflições. Mas o que o Espírito Santo nos revela, o Espírito Santo nos mostra todos os dias, é que Deus ele tem aprovado a sua dedicação, Ele tem aprovado o seu zelo, a sua responsabilidade com a obra dEle. E você testemunha, daquilo que Deus pode fazer. O meu coração, ele tem que ser morada de Deus. Ele tem que ser a casa de Deus. Nós estarmos aqui como igreja, nesse templo, nessas paredes, é importante. Mas a igreja de Cristo somos nós. Nós temos que levar a palavra de Deus onde nós formos. Porque alguém já trouxe ela para nós e a nossa parte agora é de compartilhar aquilo que nós temos. Às vezes as pessoas têm muita facilidade, de compartilhar uma matéria, uma notícia, uma figurinha, em rede social, compartilhar tanta coisa. E às vezes a gente esquece de compartilhar o principal, que é compartilhar Jesus. E como Ele opera nas nossas vidas e como Ele é bom. Então, em tudo que nós formos fazer, irmãos, que a gente tenha o mesmo espírito de Paulo e Silas, de louvar o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Ele é digno de toda adoração. E mesmo assim, se a gente passar essas 24 horas, a irmã ali ficou preocupada na hora que perguntaram que hora que nós íamos embora. Aí Caleb brincou que ia ficar até a noite. Ela levou um susto. Se a gente ficasse aqui o dia inteiro, louvando a Deus, adorando ao Senhor, ainda seria muito pouco, perto da adoração que Ele merece. E para a honra e glória de Deus, aqui tem um povo que não está numa cadeia, que não está açoitado nem amarrado em correntes, mas está um povo livre, que tem liberdade de adorar o Senhor como Ele merece. Deus tem te colocado em lugares inimagináveis, porque Ele tem um propósito sobre a sua vida. E a capacidade que você precisa vem dEle. Lembra daquela parábola dos talentos? O seu Senhor deu talento para cada servo conforme a sua capacidade. Aquele que tinha capacidade para 1, Ele deu 1. Aquele que tinha capacidade para 2, Ele deu 2. Aquele que tinha capacidade para 5, Ele deu 5. Porque Deus sabe a capacidade que cada um de nós temos. Se Deus tem te colocado à frente de algum ministério, se Deus tem te colocado à frente de alguma liderança, se Deus tem te colocado para poder pregar para alguém da família, que normalmente para a família é mais complicado, ou para algum amigo, é porque Deus tem te dado capacidade para poder cuidar dessa vida, para poder cuidar dessa obra. Porque a capacidade não vem de você, mas vem pelo Senhor. Ele conhece o seu talento, Ele conhece o seu esforço. Ele quem tem te capacitado. Deus permitiu que Paulo e Silas estivessem naquela prisão, porque Deus sabia a capacidade que eles tinham de levar a mensagem dele para aqueles que precisavam ouvir. E Deus tem colocado capacidade em mim e você, para nós continuarmos fazendo esse trabalho com excelência, de levar as boas novas para Cristo. Em um meio a dias tão abomináveis como nós temos vivido, nós temos sido a diferença de sair de um mundo tão perdido, tão pecador, e vir para a casa de Deus, porque não há lugar melhor do que estar diante do Senhor. Não há lugar melhor do que estar prostrado aos pés de Jesus. E eu acho que eu nunca vou me acostumar, com a presença do Espírito Santo e com o prazer que é estar nos braços do Pai. Porque quanto mais eu experimento de Cristo, mais eu sei, nossa, Jesus, como eu sou dependente do Senhor. Como que eu preciso do Teu amor, como que eu preciso da Tua palavra. E é o Senhor mesmo. Se não fosse Deus, ai de mim. E eu sei que a sensação que vocês têm também é a mesma. Se não fosse Deus, ai de você. E às vezes a gente fica assim, só Deus. E de fato, irmão, só Deus.
Se está nas mãos de Deus, está tudo certo, porque Ele tem poder, Ele tem autoridade, Ele tem sabedoria, Ele tem tudo. Ele é maior que tudo. Eu estou terminando, tá, irmãos? Ia ser bem breve. Em Cristo, nós somos mais que vencedores, mesmo em meio ao sofrimento. O cristão verdadeiro, com o coração voltado a Deus, é capaz de enfrentar qualquer coisa, pois os seus olhos estão fixos em Jesus. Se seus olhos estão fixos em Jesus, irmãos, você confia, você tem fé, você acredita em coisas que ninguém acredita, porque o Espírito Santo testifica no seu coração. A gente está muito preocupado olhando para coisas que a gente não deveria olhar, enquanto nossos olhos devem estar voltados para Cristo. E quando nossos olhos estão voltados para Cristo, a gente passa, né, a deixar de ficar distraído com coisas externas e começa a olhar para as coisas que são de Deus. Elevo meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro vem do Senhor. É nele que você tem tudo que você precisa. É nele que você tem as palavras de vida eterna. E é nele que você tem o amor que você precisa. Muitas pessoas estão aí vazias porque elas não encontraram Jesus. Mas quando nós encontramos Jesus, nós somos completos. Porque tem um lugar que é só de Deus. E Ele tem refletido isso nas nossas vidas. E eu sei que vai continuar sendo assim dia após dia. E aí, só para poder terminar, lá em 2 Coríntios, capítulo 6... versículo 4 ao 10, eu acho que a versão que está aqui nesse aqui é a linguagem de hoje. Mas, pode lançar lá na tela quem colocou 2 Coríntios 6, 4, isso. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro. Pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus, por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como os desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Para mim esse versículo meio que resume, sabe, tudo. Parece que eu sou pobre, mas na verdade eu tenho tudo. Tem dia que eu estou triste, tem dia que eu estou alegre, mas Cristo habita dentro de mim. Irmãos, é isso. A obra de Deus, ela é perfeita. E eu sempre brinquei, pastor César e Jô são testemunhas de que a obra de Deus não para. Se Ele me tirar lá de Piranga e me levar para outro lugar, Deus vai levantar outras pessoas para fazerem talvez até melhor o que eu faço. Porque a obra dele não para. Da mesma forma que se Paulo e Silas talvez tivessem ido para a Ásia, talvez Deus teria levantado outra pessoa para poder levar a mensagem dele para aquele carcereiro e para aqueles presos da prisão. Porque ele é fiel com o povo dele. A questão é que é muito melhor eu fazer parte de tudo isso da obra de Deus do que eu querer me abster e depois eu chegar de mãos vazias perante Deus. Eu tenho muita preocupação quanto a isso. Porque é muito fácil eu falar assim, até aqui me ajudou o Senhor e por isso eu estou alegre. Enquanto está tudo muito bom, enquanto está tudo perfeito, ou enquanto eu tenho feito as coisas da forma que eu quero. Mas o Espírito Santo, ele é especialista em me tirar da minha zona de conforto. É especialista em me quebrar quando eu preciso ser quebrado. E é especialista em me confrontar quando eu preciso ser confrontado. Deus, ele não está querendo que a gente seja um povo alienado, pelo contrário. Todos os milagres, todas as maravilhas que Deus fez, cada hora eram de uma forma diferente. Ontem de manhã, quando eu estava pregando lá no nosso Geração Vida, eu fiz um paralelo, né, entre o barco que levava Jonas e o barco que levava Jesus. Todos os dois lugares teve tempestade. Para a tempestade parar onde Jonas estava, Jonas teve que ser lançado no mar.
Para a tempestade parar onde Jesus estava, Jesus parou a tempestade. Ou seja, é as pessoas que eu deixo entrar na minha vida, ou é a forma como eu deixo a minha vida ser usada por Deus, é que vai determinar se a tempestade vai parar ou não. Talvez a gente tenha dado lugar, espaço no nosso coração, na nossa vida, para coisas que Deus não quer. O que Deus quer que a gente faça é que, assim como Paulo e Silas, a gente adore em espírito e em verdade, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio a prisões. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso para abrir portas, para quebrar correntes, para poder levar a mensagem para quem precisa e para poder tirar improváveis como eu, para poder levar as boas novas dele. Quem sou eu para poder ser usada por Deus? Quem sou eu para poder falar a mensagem de Deus? Logo eu que tenho tanta dificuldade, tanta timidez. Mas Deus, Ele aperfeiçoa em mim dia após dia e Ele tem feito isso. E se em algum momento eu parar, a palavra dele vai continuar sendo levada. Mas eu não vou parar não, em nome de Jesus. Vai continuar sendo levado porque Ele tem fidelidade com o seu povo. Então nessa manhã, irmãos, o que eu trouxe para vocês é muito simples. O nosso coração tem que ser um coração voltado a Deus. O nosso coração tem que ser um coração sedento por Deus. O nosso coração tem que ser morada de Deus. E a nossa vida tem que ser entregue a Deus todos os dias. Porque enquanto se eu achar que eu sou capaz ou que sou suficiente, o meu eu vai aparecer e Cristo não vai poder operar através de mim. Mas quando eu diminuo para que Ele cresça, Ele faz o sobrenatural através da minha vida. Porque o nosso Deus, Ele é grande. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus, Ele é poderoso. E nós somos testemunho daquilo que Deus pode fazer. O seu testemunho de conversão, o seu testemunho de cura, o seu testemunho de libertação é um testemunho de grandes coisas que Deus pode fazer e continua fazendo. Então a gente fica esperando, né, cair fogo do céu, abrir mar, sei lá, tantas coisas que aconteceram na Bíblia. Mas o fato de um pecador se arrepender e ser transformado pelo Senhor, que testemunho maior que há esse. Nós somos testemunha da bondade de Deus. E até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos levantar, vamos estar orando? O Alexandre abriu o culto falando sobre adoração. E se tem alguém que merece ser adorado, não só em dias como hoje, mas em todos os dias, é Jesus Cristo. Paulo e Silas estavam numa prisão e eles adoraram o Senhor. Estavam acorrentados, feridos, e eles adoraram o Senhor. Talvez seu coração nessa manhã também esteja ferido, ou de alguma forma, se sinta preso de alguma forma. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que muda histórias, que transforma vidas. E Ele está aqui presente nessa manhã. A presença de Deus, ela é real, irmãos. Porque o povo de Deus se reúne para adorar aquele que é digno de louvor. Não é meia-noite, nem nós estamos numa prisão, mas é o momento de nós louvarmos ao Senhor como nós nunca louvamos. É o momento de nós adorarmos ao Senhor como nós nunca adoramos, porque só Ele é digno de louvor, de honra e glória. Enquanto o mundo celebra Satanás, enquanto o mundo celebra o pecado, enquanto o mundo está todo deturpado, Jesus nos resgatou. Jesus nos olhou com aquele olho de amor que só um pai pode ter e nos trouxe para o melhor lugar do mundo. Se talvez você não agradeceu hoje, porque Jesus te encontrou, o momento é agora. E comece a declarar ao Senhor as palavras que Ele merece. E mesmo quando faltarem palavras, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. E quantas vezes o meu choro foi a oração que o Senhor recebeu. Irmãos, Jesus, Ele é muito bom. E o amor dEle é tão grande, que Ele nos encontrou. Todos nós já passamos por muitas lutas, por muitas tribulações, por muitas dores, por muitas perdas. Mas a melhor coisa que nós já tivemos na nossa vida foi Jesus nos escolher. Foi Jesus nos adotar. Foi Jesus passar a ser o nosso centro da nossa vida. Talvez a gente está tão ocupado com tantas urgências e temos esquecido da nossa prioridade, que é Jesus Cristo. O momento de você render louvor ao Senhor, o momento de você adorar a Deus é agora. Porque eu não posso dizer o que me espera daqui a pouco, mas eu sei que agora o Senhor vai receber uma adoração de pessoas que o adoram em espírito e em verdade.
Pai Santo Poderoso Deus, Pai, nós estamos aqui na Tua casa. E uma segunda-feira como qualquer outra, mas são em dias comuns que o Senhor faz o seu sobrenatural. Nós louvamos e adoramos ao Senhor com aquilo que nós sabíamos. Mas até quando faltam palavras para nós podermos render graças ao Senhor, o Teu Espírito que habita dentro de cada um de nós, leva aquilo que precisa ser levado ao Senhor. Que nessa manhã os Seus céus se abram sobre nós e o Teu Espírito sobreveia sobre a Tua igreja, porque aqui habita um povo que Te adora em espírito e em verdade. E mesmo que nós estivermos, Pai, em momentos de luta, de dificuldade, o nosso coração não se corrompe, porque o nosso coração é voltado ao Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem mostrado o Teu amor. E mesmo assim, muitas vezes nós desconfiamos, mesmo assim muitas vezes nós questionamos. Mas esse é o momento de nós tomarmos posição, de dizer: Senhor, venha sobre mim, use-me da forma que o Senhor quiser, porque a minha capacidade vem de Ti. E o que me resta é Te adorar, e Te adorar somente porque o Senhor é digno, Pai, de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Pai, eu coloco a vida de cada um aqui presente nessa manhã diante do Teu altar. Eu não conheço a maioria das pessoas. Talvez eles até me conheçam, mas eu não conheço. E mesmo se eu conhecesse o que passa no coração de cada um deles, só o Senhor sabe. Mas eu sei, Pai, que com os propósitos que o Senhor tem, o Senhor me trouxe lá de Piranga para essa manhã trazer a Tua mensagem que diz: me adore, porque se for necessário que haja um terremoto para que a minha vontade se cumpra, eu farei. Mas me adore, porque o que resta a cada um de nós é adorar. E seja qual for a dor que possa estarmos passando, seja qual for a luta que podemos estar passando, o que importa é que o Senhor vai ser adorado e será assim eternamente. Aqui é só um pedacinho do que será a eternidade, na qual nós viveremos constantemente Te adorando e dizendo que santo, 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 santo é o Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor reuniu tantos improváveis para mostrar que onde o Teu poder opera, a mudança, a transformação. Deus, que esse prazer de estar em Tua casa, de Te render graças, ela impacta as pessoas à nossa volta. Ela impacta a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos. E que a gente continue dizendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei. E o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. E por isso nós Te adoramos e Te exaltamos e dizemos: santo, santo é o Senhor, Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém.